Você lembra o que aconteceu na Copa do Mundo de 2010? Teve desde suspeitas de manipulação de resultado até polêmica com a bola da Copa. Quem não lembra daquela famosa música da Shakira? Ou do grupo no Orkut chamado Felipe Melo me deve um feriado? Bom, já deu pra perceber que essa foi uma Copa bem marcante. Mas o que quase ninguém sabe é que a FIFA estava com pavor de um ataque terrorista. Tudo isso por causa do que aconteceu lá no início de 2010 com a seleção do Togo. Quer saber mais sobre essa polêmica que rodeou o Mundial da África do Sul? Meu nome é Felipe Costa e fica aqui no Futiologia que hoje eu vou te contar a história da ameaça terrorista na Copa de 2010. Pera aí, rapidinho. Antes de começar essa história, arrasta pra cima e se inscreve aqui no Futiologia para receber mais conteúdo sobre futebol. Nas Copas anteriores, a FIFA já começou a temer um ataque justamente por causa do que aconteceu no 11 de setembro. Tá, a FIFA já tava com medo, tava mais pra um receio, mas o que fez eles começarem a se preocupar de verdade? Do dia 10 a 31 de janeiro, aconteceria a Copa Africana das Nações, lá na Angola. E a seleção do Togo havia se classificado e estava viajando de ônibus para a sede do torneio. Porém, a Confederação Africana sempre indica que suas seleções e times viajem de avião, porque na África tem países com conflitos religiosos, separatistas e ideológicos. Eles querem evitar que justamente uma viagem, um clube ou seleção, acabe ficando no meio de um confronto armado. No trajeto, eles passariam pelo Congo e depois entrariam na Angola pela província de Cabinda, que é uma região da Angola que quer se tornar independente. Mas eles não são que nem o povo catalão, que faz manifestações pedindo sua independência. Lá, eles vão para o confronto armado. Como vocês já sabem, o Togo é um país de terceiro mundo, e sua seleção não tem muita tradição no futebol. Então eles resolveram poupar gastos e foram de ônibus mesmo. Assim que a seleção atravessou a fronteira do Congo com a Cabinda, os separatistas abriram fogo contra o ônibus e a equipe de segurança que estava escoltando a seleção trocou tiro com os atiradores. De 2010. Eram por volta das 15 horas quando a delegação do Togo foi atacada pelo autoproclamado Estado-Maior da FLEC. Havia pistolas, metralhadoras e G3, um pouco de tudo. Durante 30 minutos, a delegação togolesa viveu o terror e o medo instalou-se. Isso tudo durou em média 30 minutos. Teve 3 vítimas fatais e 9 feridos. Os 3 que morreram foram o auxiliar técnico, o assessor de imprensa e o motorista do ônibus. E os feridos foram Kodjovi Obilalé, goleiro reserva, Serge Akakpo, zagueiro, Hubert Velu, o treinador, Waki Nimbombé, o treinador de goleiros, Divinalai Amenor, fisioterapeuta, e Toda Fame, o Adja, médico da seleção. A grande pergunta que fica é, quem é esse grupo? E por que eles resolveram atacar justamente o ônibus da seleção togolesa? Quem assumiu a autoria do ataque foi a facção do grupo FLEC, que é a Frente de Libertação da Cabinda. E esse grupo existe desde 1960 e lutava primeiramente pela libertação da Angola de Portugal. Finalmente, Angola conseguiu sua independência em 1975. Desde aí, o grupo busca a separação da Cabinda, tudo porque a província é um enclave, que é quando uma região é separada do resto do país. O secretário-geral do FLEC, Rodrigues Mingás, disse em entrevista que o alvo não era a Copa Africana das Nações, mas sim as Forças Armadas angolanas, que estavam fazendo a escolta do ônibus da delegação togolesa. O nosso objetivo era atacar as forças de ocupação angolanas. Nós não queríamos matar estrangeiros, mas eles devem ter consciência de que a guerra continua em Cabinda. Depois disso, lógico que o time não estava em clima nenhum para disputar o torneio, e era quase certo o abandono da seleção. No entanto, eles até pensaram em jogar o torneio para honrar a memória dos seus companheiros, mas alguns dias depois, o governo do Togo mandou chamar a seleção de volta para o país. Virgília Santos, que é membro da COCAN, disse em entrevista: as regras eram bem claras, nenhuma equipe deve viajar de ônibus. Não sei o que levou o Togo a fazer isso.
No dia 11 de janeiro, a seleção do Togo acabou sendo desclassificada da Copa Africana das Nações, mas acabou que não deu em nada porque eles já tinham abandonado o torneio antes. A porta-voz da Confederação Africana das Nações disse que o Togo estava eliminado e que o grupo B seria composto por apenas 3 equipes. Num discurso cerimonial, o presidente angolano da época, José Eduardo Santos, prometeu que a competição também seria disputada na Câmbida. E quase que instantaneamente, o primeiro-ministro angolano, Paulo Coraçama, disse que as condições de segurança seriam reforçadas. E esse ataque à seleção do Togo fez a opinião pública questionar a segurança da Copa do Mundo de 2010. Eles tinham medo de que a Al-Qaeda fosse fazer alguma coisa do tamanho do 11 de setembro. Jacob Zuma, que na época era presidente da África do Sul, disse em entrevista que o atentado à seleção togolesa era chocante e inaceitável, mas não deveria ser superestimado a ponto de interferir na Copa do Mundo. A Federação Sul-Africana de Futebol classificou a cobertura do atentado como irresponsável. O presidente da Federação Sul-Africana disse em entrevista que essa generalização da imprensa era perigosa e irresponsável, e que era quase impossível que o que aconteceu na Angola acontecesse na África do Sul. Beckenbauer, membro executivo da FIFA, falou para a imprensa da Alemanha que a África do Sul tinha seu voto de confiança, e ainda disse que organizar a Copa Africana das Nações na Angola foi precipitado e irresponsável. Mas depois de todas essas declarações, a FIFA não conseguiu passar essa sensação de segurança. O diário espanhol El Mundo disse: todos os participantes da Copa do Mundo, com exceção à África do Sul, estão assustados. O jornal austríaco Die Presse escreveu: um torneio caótico e perigoso que levanta novas dúvidas sobre a organização da Copa do Mundo. O presidente da Liga Alemã de Futebol exigiu que a FIFA fosse radical com relação à segurança do torneio. Ele ainda disse que ninguém pode confiar na frase "a África do Sul é diferente da Angola" e aconselhou os jogadores a não levarem suas famílias. A preocupação era e sempre foi necessário, principalmente quando a gente lembra que lá em 2010 a Al-Qaeda estava forte porque Osama Bin Laden só vinha a morrer no ano seguinte. Felizmente, essa Copa aconteceu com o máximo de segurança possível. E convenhamos, foi uma Copa bem divertida. Muito por causa de uma tal de Jabulani. Bom, acho que se você chegou até aqui, você com certeza deve ter gostado desse vídeo. Então já vai deixando seu like e se inscreve, que tem conteúdo sobre origens, histórias do futebol, torcidas. Quer receber ainda mais conteúdos? Então segue a gente lá no Instagram do Futeologia TV, e na nossa página no Facebook, e tem muita coisa legal. E se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.